A UNITA tem ou não razões para manifestar preocupação em relação à escolha da empresa Indra para a gestão do processo eleitoral no país? É muito discutível, muito discutível. Primeiro, se parte de mera suspeição ou se tem elementos bastante, não é, para a impugnação. Só que não disseram que tipo de impugnação hão de fazer, se é uma impugnação administrativa ou uma impugnação judicial. Teria, no mínimo, que uma das empresas concorrentes demonstrado que foram prejudicadas. Porque se há um concurso e houveram outras empresas e essas empresas sentiram-se prejudicadas, então era necessário que essas empresas prejudicadas demonstrassem o prejuízo que tiveram ou, pelos elementos colocados, serviram para beneficiar ou proteger uma outra empresa. O recurso à Assembleia Nacional, meramente político, é um recurso meramente político, porque a Assembleia Nacional não tem nenhum poder executivo sobre as eleições, então não estou a ver como é que, a nível da Assembleia Nacional, essa questão poderá ser tratada do ponto de vista executivo. Por outro lado, eu acho que há um erro que as forças políticas normalmente cometem. Esse erro é levar permanentemente o eleitor a um juízo de suspeição, isso é, acreditar que as eleições vão ser fraudulentas. E ao levarmos esse juízo de suspeição, prejudica os próprios partidos políticos e, particularmente, estamos a falar dos partidos na oposição. Por que prejudica os partidos na oposição? Se o cidadão colocar na sua cabeça que as eleições não servem para nada e que o partido A já tem as eleições ganha, não vai votar. E isto vai influenciar que aqueles que votariam favoravelmente à oposição se abstenham. E a abstenção pode ser um dos fatores fundamentais para a derrota da oposição. Mas o que é que sugere então, Dr. David Mendes? Que a oposição se cale face a situações que considera fraudulentas? Porque ouvimos, portanto, o Liberty Chiaca dizer que, por exemplo, um dos critérios exigidos para as empresas concorrentes era terem trabalhado em eleições na SADC por pelo menos 10 anos e que a Indra não preenche este requisito. Deveria ter dito que a empresa concorreu e que preenchia e foi preterida. Mas quando se definem critérios, o ideal não é que se as empresas concorrentes não cumpram os critérios, sejam postas de lado? Pode chegar numa situação de que há uma que não cumpre todas, mas cumpre a maioria dos requisitos. E, havendo, por exemplo, 10 concorrentes e a maioria dos concorrentes não cumprem com todos os requisitos e haja uma das concorrentes que tenha mais requisito do que as demais, quem organiza o concurso pode optar por aquela empresa que dos 10 ou 20 itens tenha mais de metade, enquanto as outras tenham menos de metade. Então, temos que saber os critérios. Eu acho que nós, a nível da oposição, precisamos mudar a estratégia, porque fica cansativo a mesma narrativa, não é? A Indra é fraudulenta, a Indra faz... O que é que nós fazemos? Eu acho que, a título de exemplo, ao pensarem como a FPU, a Frente Patriótica Unida, deveriam ter aquela memória que tiveram os chilenos para derrotar Pinochet. Capacidade de criação de um centro de escrutínio. Porque
os votos em Angola são votos físicos. Sendo votos físicos, há a possibilidade das pessoas, a partir das mesas, saberem, antes até da CNE publicar, qual é o resultado. Porque se estivéssemos aqui a pensar, não, a Indra vai alterar os resultados via computador, via não sei o quê. Ok, mas nós estamos na mesa. Nós estamos na mesa... Com os fiscais, não é? Sim, com os fiscais. Estamos na mesa. Estando na mesa, temos, antes do CNE publicar os resultados. Quer dizer que os partidos políticos se coordenam. E essa frente, que para mim, já tenho estado a dizer, não tem nada de frente, não é? Se fosse criada numa perspectiva de controlo eleitoral, de controlo dos votos a partir da mesa de voto, cada província criaria um centro de escrutínio e, a nível nacional, ter um centro de escrutínios. Encerraram as eleições, por exemplo, às 19 horas. Às 20 horas os partidos têm os resultados. Não é preciso muita coisa. Então, é com isso, com os factos, que os partidos depois podem impugnar os resultados. Porque nós normalmente dizemos, houve fraude. Sim, senhora, quantos votos você teve e deixou de ter? É preciso isso. Houve fraude genérica. Não, essas expressões já ninguém aceita. Você tem um fiscal, tem lá o fiscal na mesa. Existem as atas também, as atas Sim, assinadas. tem acesso às atas. Nós tivemos um caso, foi muito comentado, não é? No Ambo, um determinado partido, na mesa onde tinha o fiscal, teve 0 voto. Quer dizer, até o seu próprio fiscal não votou nele. Como é que vai impugnar aquele resultado? E o seu fiscal assinou a ata. Então, como é que fica? E sabe que isso deu muita polêmica, porque o partido se recusou a pagar esse fiscal. Eu acho que, ao invés de estarmos à procura de elementos que levam à fraude, devemos procurar elementos que impeçam a fraude. E digo como é que mais, faz isso? é criar... Já estamos a poucos meses deste momento de eleições. É criar fiscais em número suficiente, até, se possível, em dobro do número necessário, para que, a partir do momento que encerram as eleições nas mesas, cada partido, porque os partidos têm cópia das atas, a partir do seu centro de escrutínios, possa determinar qual é o resultado que teve. Porque os nossos votos não são votos eletrónicos. Sendo votos físicos, é possível dizer que na mesa tal nós tivemos 50 e o CNE está a dizer que tivemos 10. E podemos provar. É esse mecanismo de controlo. E também precisamos parar com a narrativa da fraude. Isso não estimula o eleitor. Nós precisamos levar com que o eleitor vá às urnas. Porque essa narrativa de fraude, no dia do voto, todo mundo vai à praia. Por quê? Porque já não, eles já vão ganhar. Ok. E o partido que estiver mais preparado, é óbvio, vai forçar, entre aspas, os seus militantes a irem votar, vão votar e no final vão ganhar e nós vamos dizer, houve fraude. Não pode. Temos que mudar o método de pensar eleições.